fim, faço o convite à professora Graziela Bagenstos. Ela é doutora em Direito, Política e Sociedade pela UFSC, mestre em Direito, Estado e Sociedade também pela UFSC. É professora da Universidade Federal de Santa Catarina nas disciplinas Hermenêutica Jurídica, Prática Jurídica e Metodologia de Ensino. Além disso, ela é coordenadora dos projetos de extensão Sociedade de Debates da Universidade Federal de Santa Catarina e Direito das Mulheres. Ela é pesquisadora líder do grupo de pesquisa Modelagem e Compreensão dos Sistemas Sociais, Direito, Estado, Sociedade e Política, da Universidade Federal de Santa Catarina, e pesquisa sobre pensamento sistêmico com ênfase em Peter Senge, Habermas, Luhmann, sobre marcos teóricos que oferecem racionalidade da decisão judicial, notadamente o garantismo funcional, o garantismo jurídico, análise econômica do direito e neoconstitucionalismo. Professora Grazi, é um prazer tê-la aqui na mesa conosco. Então, professora Graziela, 30 minutos para que a gente faça a apresentação. Obrigada, Danilo. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento os meus colegas da mesa, professor Guilherme e professor Márcio. Devo destacar que a minha participação nesse evento é restrita a uma assinatura de concordância que ele ocorra, o formalismo e a minha presença aqui nessa fala. Todos os encaminhamentos, todo o planejamento, toda a programação é mérito da Amanda, né, que tem essa brilhante vinculação de trazer essa ruptura do formalismo do direito, né, que é tão hermético, é tão frio, né, de trazer essa ruptura e questioná-lo perante esse prisma da arte, né, trazendo a literatura, trazendo o cinema, trazendo a música. Então, todo o mérito é da nossa doutoranda, a Amanda, que é doutoranda do professor Horácio, né? Infelizmente ele não pôde comparecer aqui, mas ela também é minha PG em Hermenêutica Jurídica, que é uma disciplina que eu ministro na graduação, e é uma surpresa, digo que são heranças boas do professor Horácio, já que ele se aposentou aqui da UFSC. Ao contrário do professor Guilherme, eu não tenho uma formação de música. Do professor Márcio também, eu não tenho um grupo formado para estudar Direito e Música, mas eu vou passar para vocês um lado que alguns alunos aqui da casa não conhecem, que é a minha experiência vinculada ao rap, e o que o rap representa não só para mim, mas também numa perspectiva para o direito. Eu tenho uma atuação direta, eu tive uma atuação participativa direta no rap na cena de Joinville, lá pelos idos de 2000, não só com rap, mas no movimento hip hop. O movimento hip hop ele é formado por 4 elementos, que é o mic, o microfone, que vai representar o mestre de cerimônias, vai ser o DJ, aquele que vai colocar a música para tocar, vai ter o break, que é representativa da dança, e vai ter o rap, que é ritmo e poesia, que vai ser representativo da mensagem que vai ser passada em determinado movimento. A perspectiva desse movimento hip hop também é para que seja uma prática transformadora, mas a gente sabe que há essa apropriação econômica dessa cultura. Por isso, a visão do rap que a gente tem hoje e do hip hop como um todo é que existe esse movimento no mainstream, né, que é na visão comercial, e a gente tem o lado que é muito escondido, né, que é o que eu costumo dizer que é o lado do combate. E o lado do combate, o rap do combate, é esse que eu vou me propor aqui. E ao contrário do que muitos alunos veem pelas minhas pesquisas e pelo que eu falo em sala de aula também, eu não sou do direito, eu não pertenço ao formalismo do direito, eu pertenço ao questionamento do direito. Eu estudo direito para questioná-lo, não para reproduzi-lo. Então, nesse ponto, o rap ele vai ser uma fonte bastante importante para esse questionamento do direito, especialmente em como o direito não é eficaz em determinados grupos sociais. Então a minha fala aqui vai ser inicialmente acerca do rap em si, do seu surgimento, a sua importância aqui no Brasil, a sua realidade atual, e depois eu vou fazer uma vinculação com a eficácia dele a partir da teoria de Luigi Ferraioli, que é o que eu trabalho também em hermenêutica jurídica, e depois acerca do direito de resistência, que a gente está conversando bastante nesse período aí de desmonte do Estado Constitucional de Direito.
E eu vou pedir licença para vocês, e até uma desculpa já antecipada aos ouvidos mais sensíveis, eu vou praticar algo que alguns coletivos fazem, que são coletivos denominados slam, que é recitar poesias. Eu vou utilizar aqui como fonte letras de rappers, e nessas letras de rappers tem palavrões. Então, aos ouvidos que não estão acostumados com palavrão, eu estou acostumada porque eu gosto de usar isso bastante, de ouvir bastante, mas já faço essa licença para vocês, e também de fazer essa leitura desses textos. Então, inicialmente eu vou fazer uma leitura de uma música de um rap chamado E Se, que é de um rapper chamado Rashid, é só de um trecho, para a gente iniciar a nossa fala. Ele questiona o seguinte: e se a gente fosse o sistema? E se a casa do hip hop fosse no seu coração e não só em Diadema? E se o dilema fosse o cash? E se Carandiru nunca tivesse sido uma prisão, e sim uma creche? Se a gente quisesse vingança, nó, e se não fosse as nossas crianças a esperança do país? E se a maioria se apegasse um pouco menos ao espelho e mais à raiz, para ser feliz? E se as pessoas perdessem esse medo de enxergar além do próprio nariz? O X da questão se extinguiria. E se James Brown tivesse escolhido tocar bateria? Como seria? Se as suas leis adiantassem? Se os carros já voassem? E se o mundo honrasse o compromisso? E se o Bluetooth transmitisse o amor, já que seus olhares não fazem mais isso? É a partir dessa ideia de pensamento crítico, de questionamento de práticas sociais e também de questionamento das leis que eu pauto essa minha fala. E não só pela importância do que o rap significa para mim, mas também pela representação do que o rap é para um determinado grupo social, para uma determinada comunidade. Eu vou me utilizar de 3 fontes principais. A primeira são as letras de rap, conforme eu já mencionei para vocês, e abaixo, mais adiante, eu já falo quais são os rappers pontuais que eu utilizei para tanto. Eu utilizo a perspectiva também de Boaventura de Souza Santos, que é um professor de Portugal e também dos Estados Unidos, em que ele trabalha a concepção de ecologia dos saberes. Na ecologia dos saberes, o professor Boaventura, ele vai dizer que a educação e o desenvolvimento da inteligência, bem como a criatividade, não se dá pela instrumentalidade da educação, pela frieza da educação em sala de aula, mas também pela aplicação da própria arte dentro de práticas educativas. Assim a gente pode proporcionar esse desenvolvimento e o foco principal é a emancipação do indivíduo. É importante mencionar também que o professor Boaventura, ele tem uma obra chamada Ópera Rap Global, em que é um livro, e ele fez a apresentação dessa ópera Rap Global com o auxílio de vários profissionais de artes cênicas, inclusive de um rapper chamado Renan, que é de um grupo chamado Inquérito, e em que ele traduz as discriminações que são feitas não só num determinado grupo social, mas também no mundo, a partir do que o professor Boaventura estuda. Aí ele representa palestinos na faixa de Gaza, camponeses que foram expulsos do campo, a questão da discriminação de gênero e assim por diante. Bem, o rap, os registros históricos, vão dizer que ele é originário nos Estados Unidos, ali pela década de 60, 70, no bairro Bronx, em Nova York. O que acontecia ali? O pessoal da periferia se reunia com alto-falantes e algumas pessoas que eram responsáveis por animar as pessoas, que daí mais adiante foram chamados de MCs, né, os mestres de cerimônia, eles passavam a discursar em cima das batidas de música. Então, pelos registros que nós temos, aí se iniciou esse movimento do rap. Já aqui no Brasil, a gente tem esse movimento mais em destaque em São Paulo e Rio de Janeiro,
é o registro que a gente tem da década de 70, em que também se tem esse nascimento na periferia, e principalmente a partir de uma população jovem negra. Então, essa ideia do nascimento do rap nesse contexto social brasileiro acaba sendo, de uma certa forma, marginalizado, por óbvio, por conta das pessoas que o ouviam, que o utilizavam. Atualmente, e assim como na sua origem, as narrativas do rap buscam retratar o que determinada comunidade vive, mas não busca desvencilhar dessa realidade, busca encontrar um orgulho para que se viva essa realidade, porque é uma realidade de resistência frente às outras realidades de outros grupos sociais, e também demonstrar que a arte, o rap como arte, pode ser uma alternativa às situações ilícitas que ocorrem dentro de uma comunidade. Os rappers que eu utilizo para esse trabalho, eu dividi em duas categorias, inicialmente os que estão na mídia e os que estão atrás dos holofotes. Os que estão na mídia, acredito que vocês já devem ter ouvido falar. A gente tem o Projota, a Carol Conká, e a gente também tem o Emicida. É importante aqui fazer um destaque que o Projota, o que está na mídia do Projota, lembrando, só destacando, o Projota e a Carol Conká, eles estão concorrendo a uma premiação de melhor artista brasileiro, numa premiação europeia, promovido pela MTV nesse ano. O Projota, o que tem de destaque dele na mídia são músicas mais romantizadas, em que ele tem um contexto realmente não de combate, em que não se mostram as músicas de combate dele, mas sim uma versão mais bonitinha de estou com saudade de você, tem um pouco de questionamento nas letras, mas não é tanto quanto as outras dele, que estão relegadas a um segundo plano. E a Carol Conká, ela vem aparecendo mais por um levante da própria comunidade, em que se questiona essa questão da mulher, em que ela vem com um forte apelo de empoderamento da mulher. Até particularmente, algumas letras são tanto quanto questionáveis, porque ela entra em confronto com as outras pessoas, em diminuição a elas. Então, particularmente para mim, né, isso não é uma ética a ser colocada numa interação social. Mas aí, como o professor Márcio bem comentou, realmente é para chocar. É para escandalizar e provocar o questionamento sobre o que aquelas letras dizem. E o Emicida, que é o terceiro rapper que eu utilizo aqui, ele apareceu muito na mídia algum tempo atrás, ele apareceu em vários programas de canal aberto, contudo, ele sentiu o que significava estar nessa mídia, e agora ele tem as letras mais atuais mostram o que é estar lá? Estar lá dentro, estar na mídia, nos holofotes, não é tão representativo, isso não muda nada a minha realidade, a realidade da minha periferia, porque na verdade os rappers, eles são moldados exatamente para cumprir a função da indústria. E eu trabalho também com outros dois rappers, que daí eles estão fora dos holofotes, que é o Sente MC, que ele, acho que ele é bem novo, é um dos mais novos em destaque, e eu selecionei inicialmente os primeiros eu selecionei pelo destaque que eles estão tendo neste ano, e o Sente porque entre a comunidade de rapper underground, que não está nos holofotes, o Sente, ele é a revelação. E ele é produzido e apoiado por Marechal MC. Alguém conhece Marechal? O Marechal, ele inicialmente começou o seu trabalho em batalhas de rappers, em que as pessoas, dois rappers, eles se colocam num determinado tempo como em um debate
né? Só que eles cantam, eles rimam no compasso da música determinado pensamento. E ganha, no caso de batalhas de rap que são mais do senso comum, e ganha aquele que conseguir menosprezar mais o outro. Só que o Marechal, ele vem transformando essas batalhas de rap e ele produziu o que se chama Batalha do Conhecimento, em que o objetivo dos rappers numa batalha não é diminuir o outro, mas sim demonstrar mais conhecimento, cultura e apresentar para o público informações que sejam importantes para a sua educação. Daí o Marechal, ele não está indo tanto na onda de eu vou produzir rap, mas ele está num background em que ele tem essa batalha do conhecimento. Ele tem um projeto também chamado Projeto Livrar, em que ele promove eventos para que outros rappers compareçam, e o ingresso são livros, e depois ele faz a distribuição na comunidade. E ele também criou, por assim dizer, junto com outros companheiros, a ideia de um só caminho. Um só caminho é foco, fé, força, determinação, disciplina, caráter, em que são instrumentais para determinada realidade de uma pessoa, para que ela possa se emancipar. Então, basicamente, honra seus princípios. E da leitura aqui que eu vou fazer de alguns trechos, vocês vão compreender melhor. Eu utilizo aqui para essa leitura, além do professor Boaventura, o professor Tiara Ju, é um nome diferente, Pablo D'Andrea, que ele defendeu a tese na USP, no curso de pós-graduação em Sociologia, sobre o Racionais MCs e a formação do sujeito periférico. Então, ele tem um relato bastante importante da pesquisa que ele fez durante a tese dele, e nessa pesquisa eu trago para vocês duas teses principais. Que é a tese do nós é por nós, né? Vocês já devem ter ouvido falar, estamos juntos, é nós é por nós. Uma ideia de que, legal, nós somos amiguinhos, mas isso está no senso comum. A tese do nós é por nós, ela é muito mais profunda dentro de uma comunidade, e especialmente da comunidade de São Paulo, que é estudada por esse professor, que representa a autonomia daquela comunidade frente à ausência total do Estado. Tá? Hoje, o que nós estamos vendo, até num gancho que o Danilo mesmo falou, é uma indignação, né, do que o Estado está fazendo, de como ele está atuando e de como isso está refletindo na nossa realidade. Contudo, esse Estado que conspurca os nossos direitos, ele já vem atuando dessa forma há muito tempo em realidades, em grupos sociais que nós não temos contato. Então, se hoje a gente está sentindo uma maré, se a coisa está batendo no nosso joelho, é porque existem outros grupos sociais que nós não vemos, nós não temos atenção a isso, nós não valorizamos, e isso tem que ser falado aqui na academia, o que acontece nesses grupos sociais em que a gente vê esse relato do rap. Só para vocês terem um exemplo, eu coordeno aqui um grupo chamado Direito das Mulheres, e a gente fez algumas ações de extensão. A gente foi até algumas comunidades e a gente pôde extrair dali algumas informações. Uma delas foi bastante impactante, foi a primeira palestra que nós fizemos, e quem fez essa palestra foi a professora Fernanda Mambrini. Ela é defensora pública estadual, professora substituta aqui da casa, e ela, após uma palavra sobre a Lei Maria da Penha na comunidade Monte Cristo, uma senhora se levantou. A Gabi estava presente? Não. Uma senhora se levantou e disse assim: minha querida, é muito bonito que você vem aqui, o que vocês, meninas, vêm aqui falar para nós, mas isso não acontece na prática. Primeiro, a comunidade é fechada, a polícia não entra aqui, e quando a gente vai até a delegacia, a gente não é ouvido, não é dado encaminhamento ao que a gente quer. Então, ali foi o primeiro tapa na cara que a gente sentiu desse projeto, até que o projeto acabou tomando outros encaminhamentos por conta disso.
que não tem como nós questionarmos um direito numa comunidade se a comunidade não sabe o que é esse direito. Porque a comunidade precisou, pela ausência do Estado, fazer uma construção, uma estrutura de uma outra realidade que a gente não conhece. Uma outra situação que nós tivemos também nesse projeto foi de um relato de uma assistente social do Hospital Regional São José, de São José. Tu estavas, né, Amanda? Em que ela disse o seguinte: quando eu subo o morro, quando eu vou lá na comunidade, que não tem saneamento básico, que não tem segurança, que não tem iluminação, que não tem o mínimo que nós entendemos como uma condição de dignidade para a pessoa humana, eu vou lá atender crianças e pré-adolescentes, meninas de 11, 12 anos, que têm orgulho de ser a 10ª mulher do chefe do tráfico. Como é que a gente vai questionar isso numa localidade em que o Estado não chega? Como é que a gente vai questionar a moral dessas práticas que são ali colocadas? E nós, né, que estamos trabalhando o direito das mulheres, como é que a gente vai perceber essa situação? Para a menina, a gente consegue ver, a gente analisa pelo nosso referencial, isso é uma objetificação da menina, mas ela quer isso, e cadê o pai, cadê a mãe? A gente tem outros referenciais cujas práticas da comunidade não se coadunam. Então, nessa ideia de ausência total do Estado, eu só dei 2 exemplos para vocês, né? Aí me perdoem o argumento indutivo, mas só dessas 2 ideias já dá para ver como a comunidade em que o Estado não atua de uma forma positiva, né? O Estado atua lá de uma forma negativa, como que as pessoas vão se organizando nessa tese do nós é por nós. O Emicida, nesse ponto, tem uma música, um rap chamado Mandume. É ele, outros 5 rappers, e ele diz o seguinte no refrão: eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, revide, finge que esqueceu a coisa toda, eu quero que ele se foda. Eles querem que alguém de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finge que esqueceu a coisa toda. E se fala muito, vocês nunca deram nada para nós, vocês nunca pensaram em nós, e agora vocês querem que a gente entre no enquadramento de vocês? Uma outra letra do Emicida é Dedo na Ferida. Dedo na Ferida tem um destaque importante, ele fez um evento em que ele cantou essa música e todas as pessoas cantaram também, e haviam policiais próximos, eu acho que foi em 2012 ou 2013 isso, e ele foi preso, porque ele estava incitando a população contra a polícia. Um trecho da música é o seguinte: é só um pensamento, bote no orçamento, nosso sofrimento, mortes e lamento, forte esquecimento de gente em nosso tempo, visto como lixo soterrado no desabamento, porque a justiça deles vai em cima de quem usa chinelo e é vítima, a agressão de farda é legítima. Meus heróis também morreram de overdose, de violência, sob coturnos de quem dita decência. Homens de farda são maus, era do caos, frios como raus, engatilha e plau. Carniceiros ganham prêmios, na terra onde bebês respiram gás lacrimogêneo. Foda-se vocês, foda-se suas leis. A fúria negra ressuscita outra vez. O Emicida, ele é representante também de um movimento negro muito forte, antirracista. Então, né, a partir dessa perspectiva dá a entender ele. O Sente, que é esse mais jovem tido como revelação, ele também tem uma letra bastante interessante cujo título é BO, né? Para nós, BO é Boletim de Ocorrência. E ele diz o seguinte: daqui de cima eu tô vendo tudo acontecer com o rojão e o radinho na cintura para dizer que se o caô prevalecer eu não quero nem saber, só rajada vai descer sem dó. Do pó viemos e para onde vamos, não sei o que temos, mas sei onde estamos. Na nossa posição não tem como escolher.
vai defender o patrão ou deixar ele tu defender. Se eu morrer, tem mais 100 aqui, mais treta e mais trinca se você vier tentando nos pacificar. Mas sua segurança vem cortando uma HK, faca na caveira e me chama de matador. Então me responde, qual farda matador? A faca da caveira que esculacha o morador? Ah, já sabemos em qual farda morador. Talvez na escola pública não nos expliquem que o playboy de merda quer mesmo que vocês fiquem acatando a ordem que nos mata e você não entende que tu tá na mesma barca. Sua morte é lenta, para que você sinta, já que a minha foi datada, eu não vou passar dos 30. Nego, não reclama do magro arrego, porque o chumbo é grosso e eu tô na sessão do descarrego. Eu descarrego mesmo, e foda-se seu boletim. Quem mandou você subir no meu dia ruim? Vai descer sem ver a cor nem a placa, meu setor que te emplaca. Solta essas fichas, nós só aposta all in, ou seja, apostam tudo. É questão de vida e morte. E realmente eles compreendem esse questionamento do Estado com a realidade deles como uma luta, como uma guerra e uma questão de resistência. Nesse ponto de resistência, eu já vou fazer esse gancho em que quando a gente fala de direito de resistência, aí vem o gancho do rap com essa temática, a gente tem que questionar duas questões. A primeira questão é a questão da legalidade e depois da legitimidade. A questão da legalidade ela vai ser muito controversa, porque como os professores falaram, todos os regimes ditatoriais, eles se albergaram pela legalidade, né? Não existe um regime ditatorial, não existe uma tirania que vai se albergar fora do Estado, vai ser dentro do Estado. Então, quando a gente questiona assim sobre o impeachment da Dilma, o Temer no poder, por exemplo, sem querer entrar nesse mérito, mas quando a gente questiona isso, muitos defendem, não, mas foi um processo legal, foi um processo isso, e tá certo, e é dessa forma. Mas na questão da resistência, a gente vai fazer um outro questionamento, que é também o questionamento da legitimidade. A legitimidade que, como a gente sabe, vai fundar o nosso Estado, vai justificar a existência do direito, o direito como limitação das nossas liberdades e também a imposição do Estado para uma determinada ordem. Na questão de legitimidade, a gente não encontra, né, e eu posso estar pecando pela ausência de fonte, porque eu não trouxe uma fonte para vocês sobre isso, mas a gente encontra aí um questionamento sobre o exercício do poder que a gente tem atualmente. Então a gente encontra aí uma base, um respaldo constitucional para esse direito de resistência. Então, quando a gente não tem, se vislumbra essa ausência de aceitação da comunidade para com quem está exercendo o poder, e a gente verifica que não há um consentimento dos objetivos dessa pessoa do poder para com o meio social, a gente tem essa ausência de legitimidade. Essa ausência de legitimidade, gente, ela já é tida nesses grupos em que a gente tem essa extração dessas fontes que são rap, a gente já tem há muito tempo. Só que não é motivo de estudo. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, o que nós vivemos hoje, nesse questionamento de ocupação, nesse questionamento de resistência, de desobediência civil, está muito entrelaçado com a ausência de eficácia do Estado nesses grupos periféricos. Agora o Estado ele só está chegando cada vez mais e nos atingindo. Aí nesse ponto, Ferraioli ele vai dizer o seguinte, que um Estado que ele não se propõe e que ele não executa, na verdade que ele não executa, que ele não põe na prática aquilo a que ele realmente se propõe, é um Estado não garantista. Nessa perspectiva, a gente vê o que é lei, né? Aí a gente tem a questão da presunção da inocência que está sendo relativizada, a questão da greve dos funcionários públicos também. O nosso STF, infelizmente, ele está se tornando o ente mais político que nós estamos vendo institucionalizado e está realmente fracionando os nossos direitos fundamentais.
Nessa perspectiva, a gente vai ter um Estado que não cumpre aquilo que ele se propõe, que é a própria legislação, mas em contraposição ele exige que nós o cumprimos, né? Então a gente tem aí um não garantismo do Estado, e dessa forma a gente tem a arbitrariedade e a violência que não é permitida do próprio Estado. A gente tem realmente um Estado que pratica o abuso, que pratica a arbitrariedade da leitura que Ferraioli faz a partir disso. Então, nessa visão, o direito de resistência ele se torna legítimo? Sim. Ele é um direito? Ele é mais que um direito, ele é um dever. Um dever não para que a gente desobedeça a lei, mas um direito para que a gente traga essa legalidade juntamente com a legitimidade em comunhão, para que a gente busque realmente o respeito a um Estado constitucional de direito, conforme eu falei no início da minha fala. E o rap ele vai ser um espelho, ele vai ser um retrato, uma fonte também, tal qual o rock. O rap vai ser esse retrato lá da periferia, lá da favela, lá da comunidade, demonstrando assim, ó, o Estado ele tá falho há muito tempo. O Estado é abusivo há muito tempo. E agora, o que a gente vai fazer? É isso, pessoal. Agradeço a atenção. Pessoal, agora eu gostaria de organizar então a sessão de perguntas. Gostaria que quem quisesse fazer alguma Eu queria falar antes de perguntas. Sou mais velha, não precisa fazer um levantamento. Estou encantada, quero parabenizar todos que promoveram o evento, que participaram ativamente. Eu estou comovida de ver a academia descer do seu pedestal e fazer essa ponte entre a teoria e a prática, a realidade. E vocês foram muito felizes, porque começaram com um professor trazendo autores clássicos e chegamos ao rap. Olha, parabéns a todos, e não há por que sermos pessimistas nesse momento. Vocês são a prova disso. Parabéns.